Uma boa tarde a todos que estão sintonizados na Rádio Educadora AM. Nós estamos iniciando o programa Hora Espírita Germano Rodrigues Leite. De pronto nós agradecemos primeiramente a Jesus pela oportunidade de nós estarmos aqui novamente reunidos para estarmos discutindo, falando de assuntos realmente importantes, relevantes para a nossa felicidade, para a nossa paz, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde. E nós agradecemos a você também pela sua companhia e pela tua fidelidade e pela sua confiança no nosso trabalho. Nós estamos dando prosseguimento aos estudos do livro Alerta, que é um livro de autoria espiritual da mentora Joana de Ângeles, escrito pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Hoje nós teremos um tema também nesse domingo de Páscoa, Almas Problemas. Aliás, desejar uma feliz Páscoa a todas as pessoas. A gente não esquece, não pode esquecer do real significado da Páscoa. É necessário que possamos refletir nesse dia, não só comum as pessoas lembrarem do sofrimento de Jesus, mas no símbolo do sofrimento de Jesus, no objetivo e nos objetivos da mensagem maior que ele nos deixou, que no fundo é uma mensagem de libertação e de otimismo. Lembrando que você pode participar do programa, eu vou dizer aqui da forma direta em que você entra ao vivo conosco. Daqui a pouco o Alessandro vai falar como você pode também entrar em contato pelo WhatsApp, mas você pode ligar para a gente, lembrando, participar fazendo pergunta, de preferência dentro do contexto que nós estamos discutindo aqui, mas também dar a sua opinião. Telefone 3531-1810, você pode começar a ligar a partir do momento em que há o intervalo de um bloco para outro. Então anota aí, 3531-1810. Imaculada Singolani, boa tarde para você. Uma boa tarde para você, para todos os ouvintes, a quem nós desejamos uma boa mudança, porque a Páscoa é uma mudança, a crença na ressurreição, na continuidade da vida, e que nós falamos reencarnação, que os nossos ouvintes tenham essa confiança, essa fé, que esse dia de hoje fortaleça em cada um este desejo de fazer a sua mudança íntima para a construção do mundo melhor. E uma boa tarde aos nossos companheiros também presentes. Alessandro Miranda. Boa tarde a todos que estão aí sintonizados ao nosso programa de hoje. Desejando uma feliz reflexão, né? Nessa Páscoa. E a gente quer deixar aqui alguns recados. A gente conta agora com a gravação do programa, que a gente disponibiliza lá no site do YouTube. Então, apesar que o YouTube ele lida com vídeos, nós estamos disponibilizando ali os áudios do programa, já que aqui é programa de rádio. Então a gente só coloca uma imagem lá e dá para a gente acompanhar o programa gravado. Eu só peço que aqueles que estão entrando lá, eu estou vendo que está tendo visualizações, né, ouvindo o programa, além de ouvir, que se inscreva. Porque as visualizações estão com um número bem grande, mas a questão da inscrição ainda está abaixo dessa visualização. Por que isso? Com 100 inscritos, a gente consegue ter um endereço para ser divulgado aqui, e fica mais fácil para a gente divulgar, né? Mas é muito simples nos achar lá no YouTube, que são, sei lá quantos incontáveis vídeos lá. É só digitar lá na barra de pesquisa as palavras Hora Espírita Germano Leite. Vai lá, abre o site do YouTube, tem lá a barrinha de pesquisa, só digitar essas 4 palavras. Hora Espírita Germano Leite, vai abrir o canal aqui do programa. Mas com 100 inscritos a gente já pode dar aqui o endereço, fica mais fácil para as pessoas nos achar, mas é muito simples. Então vendo que tem muitas visualizações, mas
Ainda tem bastante inscritos, mas a gente precisa de 100 inscritos aí. Só lembrar disso, eu estou vendo que as pessoas estão esquecendo. Nós estamos com o nosso grupo no WhatsApp, no telefone 99965-3208. 99965-3208. Bom, então, sem mais delongas, vamos à leitura do texto ao qual nós vamos estar aqui abordando com o assunto Almas Problemas, do livro Alerta, de autoria de Joana de Ângeles. Almas Problema. A pessoa problema que renteia contigo no processo evolutivo não te é desconhecida. O filhinho dificuldade que te exige doação integral não se encontra ao teu lado por primeira vez. O ancião renitente, que te parece um pesadelo contínuo, exaurindo-te as forças, não é encontro fortuito na tua marcha. O familiar de qualquer vinculação que te constitui provação não é resultado do acaso que te leva a desfrutar da convivência dolorosa. Todos eles provêm do teu passado espiritual. Eles caíram sim e ainda se ressentem do tombo moral, estando hoje a resgatar injunção penosa, mas tu também. Quando alguém cai, sempre há fatores preponderantes e outros predisponentes que induzem e levam ao abismo. Normalmente oculto, o causador do infortúnio permanece desconhecido do mundo, não, porém, da consciência nem das soberanas leis. Renascem em circunstâncias e tempos diferentes, todavia volvem a encontrar-se, seja na consanguinidade, através da parentela corporal ou mediante a espiritual, na grande família humana, tornando o caminho das reparações e compensações indispensáveis. Não te rebeles contra o impositivo da dor, seja como se te apresente. Aqui é o companheiro que se transforma em áspero adversário. Ali é o filhinho rebelde, ora portador de enfermidade desgastante. Acolá é o familiar vitimado pela arteriosclerose tormentosa. Mais adiante é alguém dominado pela loucura e que chegam à economia da tua vida, depauperando os teus cofres de recursos múltiplos. Surgem momentos em que desejas que eles partam da terra a fim de que repouses. Ora soam em que um sentimento de surda animosidade contra eles te cicia o anelo de ver-te libertado. Lê do engano. Só há liberdade real quando se resgata o débito. Distância física não constitui impedimento psíquico. Ausência material não expressa impossibilidade de intercâmbio. O espírito é a vida, e enquanto o amor não lene as dores e não lima as arestas das dificuldades, o problema prossegue inalterado. Arrima-te ao amor e sofre com paciência. Suporta a alma problema que se junge a ti e não despereças nos ideais de amparar e prosseguir. Ama, socorrendo. Dia nascerá luminoso, em que superarás as sombras que impedem a clara visão da vida, compreenderás a grandeza do teu gesto e a felicidade da tua afeição a todos. O problema toma a dimensão que lhe proporcionas, mas o amor que cobre multidão de pecados, voltado para o bem, resolve todos os problemas e dificuldades, fazendo que vibre, duradoura, a paz, porque te afadigas. Joana de Ângeles. Bom, vamos começar aqui as nossas reflexões diante desse texto, que é como ela coloca o problema. Nós começamos a fazer um exercício de memória na qual nós podemos dizer assim, existem pessoas, problemas sim, na minha vida. A maioria de nós pode dizer isso. Existem pessoas na minha família, principalmente, né, que me causam determinadas dificuldades, dores, pressões, perseguições. Não raro nós temos pessoas assim na família, e não raro nós enxergamos pessoas
perto de nós que tem almas, problemas perto dela. E a Joana de Ângeles trabalha esse texto de uma forma realmente de alerta para nós que, porventura, tivemos essas pessoas por nossa companhia, como um problema, como ela coloca aqui. Mas, com a doutrina espírita, nós começamos a refletir de uma forma diferente, não só para que nós não transformemos esse problema, entre parênteses, né, num problema muito maior. A reflexão que nós fazemos, junto com a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, é que essa pessoa que nos chega como um problema, na verdade ela chega para aparar as arestas que nós temos com ela, ou ela conosco. Eu me lembro, e vocês aqui, a Imaculado, o Alessandro, para me ajudar, eu não me lembro em qual parte do Evangelho segundo o Espiritismo está, se eu não me engano, é no texto que fala sobre a ingratidão dos filhos. Quando o Espírito que escreve aquele texto coloca assim, na verdade está se dirigindo mais a pais e filhos, a mães e filhos, sobre a ingratidão deles para com os pais. Mas o que ele coloca ali pode servir para aqui também. Fala mais ou menos assim, olha, se você sofre ingratidão do teu filho, de alguma forma, que fique bem claro que um dos dois errou no passado. É alguma coisa nesse sentido, me parece que é nesse texto, né, Alessandro? Não vou poder confirmar aqui. Mas fala claramente, um dos dois errou. Ele está falando o seguinte, não interessa você querer saber realmente o que aconteceu, porque é alguma coisa do teu passado e um dos dois pode ter ferido o outro. E por isso a sabedoria divina transporta os que sofreram animosidades um do outro no mesmo lar, na mesma casa. Mas só que Joana de Ângeles fala o seguinte, por mais que a gente encontre pessoas vinculadas a nós que nos são problemas e que a gente precisa refletir, olha, eu posso ter desfavorecido de alguma forma essa pessoa no passado e hoje ela vem para que eu possa, através do trabalho com ela, me desvincular desse problema, com amor. A gente vê, tem muitos casos até, eu lembro de alguns livros espíritas de que uma esposa, eu não lembro de qual livro estou falando, mas que ela cuidou do marido, que era alcoólatra, depois ele ficou doente, e aí ela ficou ali persistindo, e aí ele desencarna e parece que ela pergunta, não lembro se é para o mentor espiritual da Casa Espírita, alguma coisa assim, que ela falou, nossa, graças a Deus eu estou livre. Aí ele falou assim, não, você não está livre, porque você apenas tolerou, você não trabalhou com amor. E é o que ela está falando para nós. Somente com o amor e não com a separação. Eu vou sair fora. E ela fala dos pensamentos que vêm. Nós tomara que a pessoa parta de uma vez para eu ter alívio, para eu ter liberdade. Não é assim que funciona na lei de causa e efeito, na lei de amor. Isso a gente está falando, pessoal que está em casa, né? Para nós também. Para nós que estamos aqui também. Não há reparação só com afastamento material, afastamento físico. A liquidação da dívida, se a gente pode dizer assim, né? Porque no fundo a dívida é conosco mesmo, né? Ela só dá quando nós trabalhamos com um amor. É o que a gente estudou sobre, parece na semana passada, falando que todos nós somos irmãos, né? Então eu preciso entender que aquela pessoa tá hoje como meu filho, como minha mãe, como um primo, como marido, como esposa, antes de tudo, como base das nossas relações, é um irmão. Ora, eu preciso entender isso. E esse é alerta. Se eu não conseguir enxergar, aí depois ela fala sobre alguns fatores que ela coloca aqui
Deixa eu só lembrar aqui para estar passando para vocês. Fatores preponderantes e fatores predisponentes. Quando alguém cai, existem fatores preponderantes e outros predisponentes. O que prepondera é aquilo que muitas vezes me influencia com mais força. Por exemplo, eu posso renascer numa família onde existem algumas pessoas que me ferem, que me atacam, que têm antipatia comigo. Mas existem fatores predisponentes para que eu possa ou não receber aquilo de uma forma negativa. Essas são as minhas características. Embora existam fatores que nos influenciam, que podem dominar, eu posso sair disso dependendo das características que eu tenha, predisponente. A gente sempre observa noticiário seguinte: numa comunidade muito pobre, influenciada pelo tráfico, determinado adolescente se formou em medicina e passou em primeiro lugar. Ou seja, fatores que influenciam, dominam, mas existe dentro dessa pessoa uma predisposição a não se deixar influenciar por aquilo. Imaculada. Olha bem, a história que você contou da esposa está no livro Um dos Casos do Chico Xavier. Legal que você... Ela foi procurar o Chico. O Chico, né? Que agora estava livre, né? E o Chico mostra para ela que não, a caridade é do amor, não é só o cuidado. E quando ela fala aqui que nós, né, os nossos familiares, as pessoas difíceis que aparecem na nossa vida, não são encontros fortuitos, são reencontros. E a gente tem que lembrar, naquela parte do Evangelho, que Jesus diz assim: aproveita enquanto está a caminho e reconcilie com seu inimigo. E a gente não pode esquecer que o caminho do perdão, do amor, da reconciliação é uma via de mão dupla. Então não basta um fazer alguma coisa, os dois têm que fazer. Então quando você encontra alguém no seu caminho que te traz essas dificuldades de convívio, procure lembrar do que Jesus falou. Encontramos, estamos no caminho, então agora é hora da gente aprender a conviver, aprender a perdoar, aprender a amar, porque nenhum de nós tem aquela sabedoria, aquela clarividência divina para olhar para o outro e falar assim: foi ele que me prejudicou. Sempre há um que fez mal e o outro que não fez, mas ambas as partes são responsáveis por aquela situação difícil. Então, se o outro, eu devo algo ao outro, é porque eu fiz a ele mais problemas, mais desacertos do que ele comigo. Mas nós dois temos responsabilidades no assunto. Então, é inteligente aquela criatura que aprende a perdoar, que aprende a conviver, que aprende a aceitar e que consegue olhar o outro e, apesar de todas as dificuldades, encontrar nele alguma qualidade. Porque todos nós, apesar das nossas imperfeições, trazemos qualidades a serem desenvolvidas. E quando alguém vê essas qualidades e reforça essas qualidades em nós, ela tende a crescer, a melhorar. E o tempo faz com que isso se torne uma realidade tão boa que você acaba amando e a convivendo bem. Então, que a gente aprenda a conviver com o outro. O filho difícil, que a gente é para testar a nossa capacidade de paciência, de amor, de perdão. O marido ignorante também para testar a nossa capacidade de ternura, porque é inteligente você não revidar, é inteligente você não pagar na mesma moeda, não é dar a outra face. Também é conselho de Jesus, não é nosso. Então Jesus tem sabedoria. Então quando ele nos fala desse dar a outra face, do perdoar as ofensas, do amar o outro como gostaria de ser amado, ele está nos ensinando a fazer essa reconciliação enquanto estamos a caminho com o outro. E isso é bom para quem? Para o outro? Não, é bom para mim. Porque quando eu conseguir amá-lo, eu me liberto dele. E aí eu vou seguir outros caminhos. E como você disse do jovem que mora em periferia e consegue se autossuperar,
São espíritos que já trazem aquele propósito e não fogem dele. E quantos vêm com o propósito, nascem em condições de fazer esses propósitos vigorarem e ficam à beira da estrada sem nada a fazer. Eles vão ficar devendo a si mesmo, porque é um propósito pessoal. A nossa luta não é com o outro, é conosco mesmo. Vai ficar devendo a lei divina, porque ninguém veio aqui para passear ou para ver jogo de futebol, a gente veio num processo evolutivo. Tudo mais é meio do caminho. O objetivo final é o nosso processo evolutivo, é a nossa capacidade de aperfeiçoamento, de fazermos algo melhor para nossa evolução. Se nesse caminho aqueles que nos observam nos têm como exemplo, e vai fazer também o caminho dele, porque no momento em que nós fazemos o melhor de nós, nós estamos sendo ídolo para alguém que está do nosso lado. Verdade. Alessandro. Eu estou me lembrando aqui do livro, acho que é Nosso Lar, do espírito André Luiz, através do Chico Xavier, só para ilustrar um pouco quando ela fala que esse familiar, né, difícil, que a gente está lidando com ele. E outro trecho ela fala que às vezes nem é um familiar, é uma pessoa que te acaba tendo que relacionar, um vizinho. Um chefe de serviço. Um chefe, sei lá, mas você não tem como sair daquela situação, você é obrigado a dar com aquela pessoa. Mas é muito comum a questão familiar, né, que acho que pega mais. Mas ela fala que no fundo nós estamos nos reencontrando e que quando ela fala desses fatores em que a pessoa falhou e ela sente do reflexo, por isso que ela é um problema, ela é uma pessoa rebelde, mas nós também falhamos, e ela está querendo dizer que a gente é uma falha ali, que a gente também teve uma participação. Eu me lembro do livro Nosso Lar, em que o André Luiz ele acaba encontrando uma empregada, uma ex-empregada dele. Exato, lembro. Que ele foi ali, era muito comum, né? Ainda é comum, principalmente no passado. Ele, um jovem, acabou tendo um caso com essa jovem empregada também, de forma impensada ali, no jogo de prazer. E ele só no plano espiritual, ao encontrar com ela, agora também como espírita, que ele viu que aquele caso bobo, simples, que parecia sem importância, como que foi também um dos fatores que levou aquela pessoa a descambar, né? A descambar para outro lado. Uhum. E ele sente vergonha, parece que eu lembro disso, ele sente uma vergonha danada. Ele nem se identifica. Ele nem se identifica, que ela não conheceu ele, mas ele não se identifica, né? Eu sou o André, tal, ele não se identifica, de vergonha. Então, gente, quando a gente aprende na doutrina espírita que o mal, ele é muito delicado. Então, ele fica com débito com ela e ele tem que ressarcir esse débito. Porque ela fala aqui na consciência. Na consciência e nas soberanas leis. Então, assim, a gente viu que ele, lá no plano espiritual, a lei trouxe ela de novo para ele. Exatamente. Então, numa coisa que é simples, uma coisa que ele julgava simples, mas ninguém pode brincar com o coração do outro. Não. Então, às vezes, a gente, até nessa pandemia, nós estamos sendo chamados a refletir sobre isso. A doutrina espírita sempre colocou isso como base. Eu tenho que fazer o bem, fora da caridade não há salvação. Ótimo. Mas ao fazer o bem, eu identifico que eu tenho obstáculos internos que eu tenho que vencer. Por isso a necessidade de renovação íntima. Então, como que a doutrina espírita concilia uma coisa com a outra? O autoconhecimento, a minha luta contra as minhas má tendências, no fundo, repercutem no meu bem. Mas, ao mesmo tempo, eu só consigo vencer essas má tendências fazendo bem. Não é numa posição de yoga dentro de casa, meditando, que eu vou conseguir melhorar. Mas essas duas forças, seja a renovação íntima com o bem, estão vinculadas, andam juntas. Então, às vezes, eu estou fazendo assistência, estou ajudando, mas se eu não estiver estudando
e me renovando, às vezes eu não estou fazendo bem, porque o orgulho é o pai de muitos vícios, mas também é a negação de muitas virtudes. Uma frase bem enigmática que está no Evangelho do Espiritismo. Mas eu chamo a atenção em relação a isso para a gente não achar que é exagero que ela está falando aqui. Ah, mas aqui a pessoa quer um problema, é um filho problema, é um idoso que eu sou obrigado a lidar. Todo mundo, meus parentes, tudo saíram fora. Sobrou meu pai, minha mãe, meu avô para eu tomar conta. Porque sou eu. Sou eu, né? Agora, não exclui a responsabilidade do outro, mas o outro é com o outro. A gente não pode excluir a nossa responsabilidade. O problema é dele, o problema é pessoal, individual. Exatamente. O processo evolutivo é individual. Se tá para mim, isso que é o ponto. Nós temos que dar a mão, mas ele tem que caminhar sozinho. Não adianta eu querer empurrá-lo se ele não quiser ir. Nem o nosso filho nós conseguimos fazer evolução por ele. Nós podemos dar o exemplo, dar a mão, dar limites, dar conselhos, levar, mas ele só vai se ele quiser. E o interessante aqui, quando ela fala, ao explicar isso para nós, que a gente pode jurar até de pé junto, né? Lógico que espírita não jura, né? O cristão não jura. Sim, sim, não e não. Mas a gente pode pensar assim, não, mas eu não... possível. O que eu tenho a ver com a queda do outro? É que ela fala dos fatores de predisposição e preponderantes. Que eu faço um link, um vínculo com o Evangelho do Espiritismo, já que o livro está falando de alerta, está falando de vigilância. Então tem a ver com tentação. Então, a tentação, todos nós passamos por ela. Porque nós temos fatores preponderantes e fatores de predisposição. Analisando o que você falou de um outro prisma, de outro ponto de vista. Ou seja, nós trazemos uma provação, que ela é externa. Às vezes eu vou vir numa família, num meio de vício, então está externo, é preponderante aquilo. Não tem como eu fechar os olhos para isso. Há meios viciosos que, se a gente bobear, a gente cai. E o homem comum, que às vezes nasce numa família normal, tranquila, se a gente escutar o mundo, a influência do mundo, a gente vai cair. A gente vai cair. Inclusive, algumas coisas são legais, que estão na legalidade, mas que são imorais do ponto de vista espiritual. Até pouco tempo, a gente era lei ter escravo. E aí? E o pior, ainda tem gente hoje que age com sua funcionária como se ela fosse escravo. E está na lei. Ela não libertou o psiquismo dela de dona de engenho, ainda não saiu da cabeça dela. Impregnada nela. Está impregnada. E ela fala dos fatores predisponentes, que já é as nossas matérias, nossas imperfeições. Então uma coisa vai casando com a outra. É lógico, se eu colocar um espírito ou uma pessoa muito evoluída, com muito autodomínio no meio vicioso, ele vai superar esse meio, vai ter facilidade, porque ele não tem vínculo ali. Mas nós, pobres mortais, a gente tem ponto de contato. Aí que entra o que Jesus falou. Se nós não vigiarmos e orarmos, nós vamos cair na tentação. Então existe uma tentação. Existe uma fraqueza. Existem fatores que são preponderantes, que é a influência do meio, que vai chamar isso de provação, e fatores predisponentes, fatores internos, fraquezas internas. Como é que eu vou vencer então? Através do trabalho, que ele ilustra aqui da vigilância e da oração. Talvez seja essa a essência dessa mensagem. Esse ponto aí, ele meio que traz tudo que ela está dizendo para essa explicação, porque aí está o vínculo nosso com a necessidade de alerta. A necessidade de alerta, da vigilância. Então, gente, quando a gente fala assim, é uma provação, que a gente pode aqui ilustrar como os fatores preponderantes. A provação quer dizer que fomos nós no passado. Nós que desviamos aquela mulher, nós que desviamos aquele filho. Tem uma parte de um livro lá do André Luiz, um outro livro, que ele fala de uma mãe que estava lidando com um filho no plano espiritual. E qual foi o erro dela? Ela fez de tudo para que esse filho seguisse uma vocação ou uma profissão. Uma profissão, mas era uma profissão religiosa. Ser padre. Ela sonhava que o filho
fosse padre. Fez de tudo para ser padre. Ele acabou atendendo o sonho que era da mãe e quebrou a cara, caiu espiritualmente. Então ela tinha um vínculo com ele de culpa nesse sentido. Tinha um compromisso nesse sentido. Tinha um compromisso nesse sentido. Que ele foi ser padre, quer dizer, uma vocação muito boa, mas para ele não estava preparado para isso. Ou seja, Não era o objetivo dele. Exatamente, então, ela acabou desviando. Então tá lembrando aqui o que ela tá falando, que muitas vezes a queda do outro tem a ver com a nossa influência também. Com um fator preponderante. Que ele está pagando, vamos usar esse termo, está recebendo o resultado mais direto agora, porque se ele tivesse vigilância e oração, ele venceria. Ou seja, o fator de predisposição. Mas eu fui um fator preponderante naquela situação. Então agora eu preciso recuperar. Na realidade, no mundo da realidade, no mundo real, ninguém vence sozinho e ninguém perde sozinho. Sim. É o que está lá na introdução do livro Paulo e Estevão de Emmanuel. A vitória de Paulo tem a ver com a cooperação de Estevão. São exemplos bons. Mas as nossas quedas morais também têm a ver com companheiros que somatizaram isso. Exclui a nossa culpa? Não. Porque se nós tivéssemos vigiado e orado, nós teríamos vencido. Mas é isso que ela está tem querendo dizer. Agora, me parece, só rapidinho, me parece que isso tem a ver com a parte quando nós influenciamos ou nos deixamos influenciar, ou seja, no começo do problema espiritual que hoje exige nos resgate com aquela pessoa, mas também no próprio resgate, porque muitas vezes nós podemos usar fatores influenciadores, que eu estou meio que viajando aqui, mas eu estou levando isso a sério, que é o seguinte, por que essa pessoa está na minha vida? Ou seja, nós vamos justificar sempre para não fazer o trabalho de reparação que deve ser feito, que é o normal, que é o fator dominante ou influenciador, é eu falar assim, como eu não me lembro, por que eu tenho que carregar essa carga dessa forma? E se a gente pensar assim, a gente vai deixar cruz no meio do caminho. Mas é exatamente o que ela fala. Esse é a essência da mensagem. É a tentação. Esse que é o jogo. Exato. Mas existe o fator interno, que é, eu olho para aquilo e mesmo eu não entendendo por que aquilo é para mim, eu trago aquilo para mim. Muitas vezes pessoas que não estudam sobre reencarnação como nós estudamos, pegam esse dever e carregam de uma forma positiva. Muitas vezes nós que entendemos da reencarnação, nós utilizamos o fator de influenciação maior. Mesmo espíritas, o que é costume a maioria fazer, e nós também, porque é também a tentação, da gente justificar. Eu sou bom, eu trabalho na casa espírita, eu faço isso, faço aquilo, não sei o quê. Mas em determinado momento de relacionamento dentro da minha casa, eu justifico. Eu não faço. Eu não faço. E quase que eu quero compensar, né? Exatamente. Então, vou educar os espíritos, eu vou evangelizar, eu vou estar no centro do dia. Mas no fundo, a questão minha está ali dentro de casa, ou está junto com o meu patrão, como você colocou aí, Imaculado, está ali. E aí a gente às vezes é até um pouquinho grosso, né? Ríspido, vou falar isso. Mas a gente tem que usar da linguagem que os espíritos estão colocando. A gente só se liberta se a gente resgatar. É o que ela fala. Eu posso achar um monte de coisa aqui. Eu posso criar um monte de justificativa. Eu posso ter muitas filosofias de vida. Eu posso acreditar, desacreditar, achar que tudo que nós estamos falando aqui é bobagem. O fato é que existe uma realidade que precisa ser sanada. E enquanto nós não encararmos isso, vai continuar ali. Então eu posso separar, eu posso divorciar, eu posso fugir, eu posso fazer o que quiser. Mas o problema é que vai continuar existindo. Então isso não é para deixar a gente alarmado. É porque Deus confia na nossa capacidade de regeneração. Ele não criou seres fracos. Ele criou espíritos imortais para comandar mundos. Então nós somos esse espírito imortal, nós temos uma força imensa, como diz Leon Denis, e ele confia nessa força. Se eu quero administrar, pôr lá para fora agora ou depois, aí é uma questão de escolha de cada um.
Lembrando a continuidade que você estava falando anteriormente, o Alessandro, a gente é exemplo um para o outro, né? Por isso que tem os falsos profetas, os falsos ídolos, né? A gente tem, alguém está sempre nos observando, sempre nos vendo, igualmente nós em relação a outras criaturas. Então, quando o meu comportamento, quando a minha fala, quando a minha atitude influencia o outro, eu tenho responsabilidade com o caminho que ele tomou, para o bem ou para o mal. Então, a responsabilidade é minha. Então, o religioso, ele tem que ter como modelo e guia Jesus. Ele tem que vivenciar isso. Se ele não conseguir vivenciar isso, usando o termo do juventude, estava errado. Porque eu não sei quando eu vou conseguir reencontrar essas criaturas para refazer o caminho com elas. Por isso que ele fala, aproveita hoje, enquanto é dia. Enquanto é dia, ou seja, enquanto estamos caminhando no mesmo patamar. Então, eu não tenho que ter como modelo o ídolo de futebol que vai ter responsabilidade com aquele jovem que o tem como ídolo. Quantos jovens pautam sua vida de acordo com aquele jogador de futebol, de acordo com aquele cantor, de acordo com aquela cantora? Ele quer a vida dele igual a daquela criatura. E como ele não recebeu no ambiente do lar uma religiosidade, um caminho diferente, ele pode se perder se aquela criatura que ele tem como modelo não estiver seguindo o bom caminho. E aí, por isso nós recebemos filho, marido, vizinho, amigo, primo, colega de trabalhos difíceis, que são aquelas criaturas que um dia miraram nas nossas atitudes e às vezes erraram o caminho por nossa culpa. Então nós temos muita responsabilidade um com o outro. Eu recebi um vídeo essa semana de um casal que estava voltando para casa e ele era um pastor. Ele tinha feito uma prédica muito boa lá na igreja, e aí ele comentando com a esposa, você viu a emoção da fulana, o que aconteceu, quando eu falei isso, como eu falei aquilo, e a mulher dele sem fazer comentário. E aí você gostou? Ela falou, muito bom. Chegou em casa, ele questiona ela, por que ela estava com aquela cara? Ela falou, porque você não faz em casa o que você fala lá na igreja. Então, é no nosso lar, é no nosso trabalho, é no nosso local de divertimento que nós temos que fazer a diferença. É aí que nós temos que vivenciar o Evangelho de Jesus. Porque queiramos ou não, somos exemplos. E aí, que tipo de exemplo eu vou ser para o amanhã? Porque o que eu faço hoje é a construção do meu amanhã. E amanhã, que eu não sei qual vai ser, eu vou receber todos junto comigo. E o que eu vou receber deles e o que eu vou ter que fazer para endireitar veredas deles, se eu sou responsável pelos descaminhos deles. Bom, vamos fazer a nossa pausa. O JG vai colocar uma música e daqui a pouco a gente tem uma participação logo na volta, ao vivo conosco. A gente volta daqui a pouquinho. Gerados pelo amor, é gravado em nós o caminho que é luz e que vai se manter, brilhar, crescer. Se houver passos em comunhão, encontros na evolução, para a reconciliação nos laços do amor que almas unirá, com dom de ser pai, ser mãe, ser filho, filha,
Nós estamos de volta com o programa Hora Espírita Germano Rodrigues Leite, e uma participação ao vivo é a Maria, que está conosco. Boa tarde, Maria. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, nós estamos te escutando. Muito obrigado por ter ligado. Fica à vontade, nós estamos te ouvindo. Por nada, em primeiro lugar, quero desejar uma feliz Páscoa a todos, Obrigado. tá? Aqui, eu estava ouvindo aqui, então eu quero fazer uma pergunta a vocês a respeito do meu filho. Eu nem posso falar o nome dele, porque ele frequenta lá o Centro Ismael, né? Mas ele, hoje a minha nora me ligou, falando comigo assim, você tem que me ajudar, procurar um tratamento, porque o seu filho continua do mesmo jeito, muito bipolar. Ele é aquele tipo de pessoa, Atelano, que é muito difícil de lidar. Difícil mesmo. E ele é assim, ele está brigando o tempo todo. Ele agora até mudou, saiu de perto de mim, foi lá para a Divinésia. E ele é muito amigo de todos vocês aí, da Imaculada, sabe? Aí ele pega e, quando ele chega perto de mim, eu tenho que ficar calada e ouvir o que ele vai falar. Às vezes, em alguma questão, ele está falando alguma coisa assim de errado, que eu vou falar com ele, meu filho, mas o negócio não é desse jeito, é para outro lado. Mas você porque é boba, você deixa todo mundo pisar em você. Você não sabe escrever aquela palavra e nem falar não para ninguém. Então eu não sou esse tipo de pessoa. Eu pego e falo com ele, meu filho, mas cadê a sua religião? Desde quando seu tio desencarnou, você prometeu para mim que você ia para o Centro Ismael, porque era a religião que você tinha encontrado, assim, um objetivo mais certo, porque ele era assim, ele pulou de galho em galho. Frequentou várias religiões, católica, evangélico, foi nesses negócios aí que eu não gosto nem de falar o nome. Ele é uma pessoa boa, que não xinga ninguém, não maltrata ninguém, mas ele é assim. Ele é de repente. Ele chega perto da gente e durante o tempo que ele está falando, ele está enrolando o cabelo. Enrola o cabelo o tempo todo. Aí, às vezes ele está calmo, falando com a gente numa paz danada, e quando eu estou na frente dele, que ele está assim, eu penso assim, graças a Deus, meu filho está tão diferente hoje. Mas aí do nada, gente, ele explode. E eu fico muito triste com isso, sabe? Porque é uma pessoa que chega perto da gente para conversar, mas é aquele tipo de pessoa que a gente não pode falar nada, que a gente não pode dar um conselho, sabe? Que tudo para ele é só ele que está certo e a gente que é o errado. Aí eu queria até, tipo, eu estou te falando isso aí, Adelano, assim, como que que atitude que eu devo tomar, como que eu vou agir diante dele, entendeu? Porque eu fico sem saber o que fazer. Entendi, entendemos, né? Nós todos estamos aqui ouvindo atentamente. Maria, vamos fazer o seguinte, nós vamos te responder aqui, né? Não é a nossa reflexão somente, mas reflexões pautadas com base ao que nós estudamos dentro da doutrina, e aí a gente te convida a receber a resposta ouvindo pelo rádio, pode ser? Pode. E olha só, a gente te agradece novamente, ligue sempre quando quiser, tá ok? Porque a sua dúvida com certeza também é a dúvida de inúmeras pessoas que estão nos ouvindo nesse instante. Fica com Deus, ótima Páscoa para você, tá, minha irmã? Para todos vocês também, tá? Um ótimo domingo, que Deus os abençoe a todos. Obrigado. Bom, Alessandro Miranda, a gente vai deixar com você iniciar o comentário para levar uma palavra para nossa ouvinte. Bom, a gente entende, né, a preocupação de mãe, né? Realmente, hoje que eu sou pai, eu consigo entender mais assim como que os filhos geram preocupação para a gente, e para a vida toda, né? A gente vê que é um filho casado e a gente quer o melhor para os nossos filhos.
É válida a pergunta, é válida a preocupação, e a mensagem vem ao nosso socorro. É lógico que a mensagem hoje de Joana de Ângeles, ela está endereçada para nós lidarmos com essa pessoa. Não é de mudar ninguém, né? Como que a gente lida? Talvez, como a dizer para a gente que essa que é a saída, quando no final ela fala: arrima-te ao amor e sofre com paciência. Suporta a alma problema, que se junge a ti, e não depereças nos ideais de amparar e prosseguir. Ou seja, ela nunca está tocando para a gente tentar mudar aquela pessoa. Ela está falando sobre uma mudança interna, de como que nós vamos lidar. Talvez a dizer o seguinte: se nós nos animarmos, nos fortalecermos, nós tivermos força na paciência, qual que é o grande problema? A gente deperecer, ou seja, parar, abandonar a pessoa, desistir, porque eu estou pelejando com o meu, no caso aqui, o filho, ele não quer mudar, né? Isso que não pode. Então, se a gente manter firme nessa paciência, e hoje todo o estudo vem para que a gente entenda o porquê que está acontecendo isso, né? Não sei se ela fala, eu acho que ela falou que no sentido mais figurado, a questão bipolar, né? Os altos e baixos. Quer dizer, a gente tem algum fator de ligação com essa pessoa que a gente também contribuiu para que a pessoa tivesse essa personalidade hoje. Então não é nós que estamos falando, é o que a Joana está dizendo. É difícil, mas a gente tem que sofrer com paciência. Então, essa é a primeira questão. Se a gente não desistir, isso é um fator da pessoa querer, de alguma forma, resolver a buscar ajuda. E essa é uma forma da gente ajudar a pessoa. Você está falando aqui agora. Parece coisa simples, não é simples. Eu estou lembrando, sabe o que, Alessandro? Da Santa Mônica, mãe do Agostinho, que seria, olha só, ele seria na frente, no futuro, Santo Agostinho. E o que acontecia? Ele estava totalmente desequilibrado nas atitudes dele, nas crenças, maniqueísmo e tudo mais, e algumas partes do que o Divaldo fala numa das palestras, ele juntava ao pai para ferir ela, para humilhar ela, mas ela persistiu sempre com o poder da oração. Você sabe o que significa se persistir? 15 anos de oração. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, para ser bem simples, a primeira coisa que Joana pede para nós, para lidar com a pessoa problema, no caso dela é o filho: aceite que ele é problema, aceite ele assim. Não tente querer mudar ele. Ame. Não queira mudar ele agora. Você não vai conseguir. Tente olhar para dentro de si mesma e, com essa compreensão, refortalecer a paciência. Com esta inspiração, os espíritos superiores, com a sua nossa paciência, os espíritos superiores vão vir nos intuindo como que a gente vai lidar com essa pessoa para ajudar ela. A gente não vai conseguir ajudar se a gente não aceita. É igual qualquer doença. Se eu primeiro não aceito a doença, eu não vou buscar a cura. A mesma coisa para lidar com o outro. Se eu não aceito que o outro é um problema, e esse aceitar realmente não, eu vou ter que ter paciência. Eu não vou conseguir mudar ninguém. E não está com essa preocupação tanto de mudar o outro, aí sim, quando eu chegar nesse nível de paciência, aí os próprios espíritos vão te inspirando de isso. Como lidar com ele para ele buscar ajuda. Porque uma pessoa que conversa, mexendo com as coisas, para essa que tem um problema psicológico, um problema que aí é um tratamento. Mas para ele buscar o tratamento, não vai ser com a nossa falazada, não vai ser com a nossa revolta, com as nossas cobranças. E nem com vitimismo também, porque a gente costuma ter dois extremos. Um é a revolta, tratar com rispidez e tal, tentando mudar. A outra é se colocando como... Eu sei que o que nós estamos falando aqui parece muito teórico. Não é, não. Não é. Mas é o que Jesus quis dizer: não resistais ao mal. Quando a gente resiste, quer dizer, o que ele está querendo dizer? A gente não aceita, a gente não está querendo aceitar a situação. Aí o que no fundo está acontecendo? Eu não quero resolver o problema, eu quero fugir dele.
Quando eu aceito é porque eu encaro o problema. Eu quero resolver ele. Você quer resolver? Você quer ajudar o seu filho? Primeiro aceite ele Como ele é. como ele é. Ame. Ô, Alessandro, ela mesma Aí falou, sim. ele tem qualidades, ele é trabalhador, ele é bom filho, ele é bom marido, ele tem um gênio, mas ele é bom marido. Ele é responsável com a família dele. Olha quantas qualidades para serem fixadas. Esquece esse... Na hora que ele tiver com intemperança, use a água de São Gotardo. Ou seja, enche a boca de água gelada e espera ela esquentar. Quando ela esquentar, você engole. Passou. Você já acalmou, você não vai resistir, não vai agredir, não vai revidar. Aí você vai ter condições de ajudar ele. Exatamente. E ninguém briga sozinho. Se você encher a sua boca de água e ficar rolando ela na boca até ela esquentar, vai dar tempo dele se acalmar e você também. Acabou a briga. E aí é que tá, realmente é isso. Quando nós, a gente meio que se revolta, querendo que a pessoa, tendo pensamentos assim, meu filho, eu tô falando filho, pode ser outro componente familiar, meu filho só vai ser feliz quando ele mudar. Eu preciso ajudar ele mudando ele. Se ele não parar de fazer isso, ele vai ser infeliz. E a gente pega essa carga para nós também como uma responsabilidade de mudar o outro por ser pai, por ser mãe, e a gente não consegue adotar uma postura psicológica, afetiva de ajuda. Então muitas vezes a gente está colaborando para aquela pessoa cair mais ainda. Isso, ele vai resistir. Ele vai resistir. Isso é no problema dessa nossa companheira que nos ligou, mas também existem... Problema de marido e mulher também marido é a e mesma mulher, coisa. pessoas... Não adianta você querer mudar o outro, não. Ele só Exato. muda quando ele sentir essa necessidade. Quando ele acordar para a situação e falar, isso aí não é a melhor situação, eu tenho que mudar. Ele que tem que decidir, não é você por ele. Então dá o tempo. Aí lembra da parábola do joio e do trigo também, que às vezes a gente quer arrancar o joio de qualquer maneira, né? E acaba matando o trigo. Não é assim que se lida. Então a gente precisa entender que nós precisamos ajudar, mas ajudar de uma forma que a gente não prejudique achando que está ajudando. Porque às vezes eu estou prejudicando achando que eu estou ajudando, mas é falta de tato. É falta de uma visão melhor das coisas. Não, porque eu tenho que mudar o meu marido, não, eu tenho que mudar a minha esposa, eu lembro até de uma história aqui, que eu vou contar rapidinho, que ela não está nos livros, nas obras espíritas, não. Ela pode até estar com um outro formato, mas é o seguinte, um marido que odiava a esposa, e a convivência deles era péssima, e aí ele tem uma ideia, ele vai conversar com o pai dele, que vai dar veneno para ela, que não aguento, vou dar veneno para ela. E aí o pai, mais sábio, fala o seguinte, olha, já que você não gosta dela, você quer fazer isso, não faz isso não, que todo mundo vai perceber que você que deu. E porque vocês têm uma animosidade muito grande, faz o seguinte, você vai dando o veneno aos pouquinhos, mas nesse tempo muda. Começa a tratar ela bem, para ninguém perceber. Começa a carinhar mais ela, a desculpar, a compreender, não sei o quê. E aí ele falou, meu pai é muito sábio, vou fazer isso, senão eles vão me desconfiar. E aí ele começou a tratar aquela mulher de uma forma... Lógico que a visão dele era não ser pego, mas começou a tratar ela melhor. Começou a dar bom dia, abraçar, carinhar, quando ela tinha algum surto, compreender e tal. E aí essa mulher, vendo a atitude diferente do marido, começou também a ter respostas um pouquinho diferentes ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo do mês, de tanto que parece que a convivência deles melhorou tanto. E chegou um dia que ele correu pro pai e falou, pai, o que eu faço? Tô dando veneno aos pouquinhos, aquele veneno que você me deu, e agora eu descobri que eu gosto muito dela, como é que eu faço? Tô desesperado, ela vai morrer. Aí ele explica, não, meu filho, aquilo que eu te dei não era veneno não, era apenas uma água, e essa experiência é pra gente entender que o nosso papel é mudar a nossa percepção da outra pessoa. Quando nós mudamos a nossa percepção, o nosso modo de agir,
a outra pessoa, porventura, pode mudar também. Olha, essa história existe ela na sabedoria oriental, de um mestre oriental, falando da convivência da nora com a sogra. Então, é a mesma coisa. É mais ou É menos. mudar o contexto, é ver a qualidade do outro, fazer o outro que você queria que te fizesse. Muda todo o contexto. Muda todo o contexto. Nós precisamos estar atento a essa mensagem de Joana de Ângeles, como a gente colocou bem no início. Qual de nós? Normalmente nós temos uma pessoa assim na nossa família. O grande problema é que nós tomamos isso como justificativa das nossas atitudes com essa pessoa, com esse problema. Então a gente sempre vai fazer a observação seguinte: eu não aguento, essa pessoa me persegue, essa pessoa me desfavorece de tudo quanto é jeito. Inclusive ela fala na parte financeira também. Então, por que está vindo para mim? Por que eu tenho que aguentar isso? Não, justificando, para a gente não saber por quê, não lembrar ou não acreditar na reencarnação, ou às vezes até acreditar, mas sempre vai justificar com isso. Mas nunca observa a própria orientação de Jesus. Nós estamos em meio a uma resposta da vida, de uma lei de causa e efeito, através das provas, através das expiações, nos trazem pessoas problemas, irmãos problemas, que pode estar em nós, ter colocado em nossas mãos Deus, o fator que pode influenciar a vitória daquela pessoa e comumente a nossa vitória espiritual também. Bom, nós estamos terminando o nosso programa desse domingo de Páscoa. Boa Páscoa para você. Vamos pedir para a Imaculada fazer a nossa prece final. Nós incluímos na nossa prece o nosso companheiro, o Senhor Francisco, a nossa irmã Miriam, muito querida do nosso coração, com quem nós falamos essa semana. E pedimos a Jesus, o nosso mestre, o mestre que hoje é lembrado em toda a cristandade por ter matado a morte. Jesus sai da morte física e ressurge vivo. A morte não existe, meus irmãos, só a vida. Fomos criados à semelhança do nosso Pai pelo seu amor e a nossa vida continua. Que aproveitemos esses momentos de reflexão para pensarmos nas nossas atitudes, nos nossos exemplos, nas nossas palavras. Pensarmos não só no nosso lar, mas no lar alheio, que passa por sofrimentos, às vezes muito maiores do que nós possamos imaginar. Mas que os nossos pensamentos se transformem em ações, levando ao outro o lenitivo da palavra amiga, da palavra fraterna, do alimento que falta, da roupa que veste, daquilo que o outro precisa e que nós temos. Porque temos compromisso com aquele que caminha conosco no dia a dia, tanto no seu progresso intelectual, moral, quanto espiritual. E hoje nós começamos a construir o nosso amanhã. E se queremos amanhã a família perfeita, a família alegre, a família feliz, o chefe bom, o companheiro, o amigo fraterno, o amigo fiel, começa hoje esta construção, com os nossos pensamentos novos e elevados, com atitudes também melhores, atitudes mais fraternas. E que possamos, Senhor, colocar em prática o nosso discurso, vivenciando o Teu Evangelho de amor. Abençoe a nossa cidade tão castigada no momento, mas por culpa nossa mesmo. E fortaleça em nós o ideal de limpeza, de higiene, esse ideal que estava esquecido, para que, limpando e higienizando o lado físico, possamos também higienizar o lado espiritual. Com a Tua bênção, Mestre, para todo o nosso universo e para todas as criaturas que o habitam. Encerramos o programa de hoje.
Você acabou de ouvir, pela Rádio Educadora AM, programa Hora Espírita Germano Rodrigues Leite.